Página 15. Princípios do direito penal. Princípios em espécie. O princípio da dignidade da pessoa humana preconiza que haja um tratamento à pessoa que não lhe prive do mínimo necessário para que possa exercer sua capacidade de autodeterminação. Trata-se de um princípio fundamental da República Federativa do Brasil. O princípio da humanidade. A doutrina tem o costume de fazer referência ao princípio da dignidade da pessoa humana no direito penal como princípio da humanidade. Esse princípio consiste na vedação a que o legislador adote sanções penais violadoras da dignidade da pessoa humana, atingindo de forma desnecessária a incolumidade física psíquica do agente. Princípio do devido processo legal. Reza ser necessário que se respeite todo o procedimento previsto nas leis para que, ao final de um processo condenatório, possa haver a justa punição do acusado. O princípio do devido processo legal possui duas vertentes. O devido processo legal substancial, que se refere à limitação do exercício do poder, que deve ser amoldar ao que determina a Constituição e, além disso, atender o princípio da proporcionalidade. O devido processo legal formal vincula-se ao respeito das normas processuais, isto é, regras e princípios que orientam e determinam o procedimento penal. Princípio da legalidade consiste no reconhecimento da legalidade como meio para se limitar direitos dos cidadãos, já que a lei representa, em último caso, a vontade do povo. Decorrem da legalidade os seguintes princípios. Princípio da anterioralidade preconiza que a lei penal deve ser anterior para incidir sobre o fato. Princípio da reserva legal. Princípio da reserva legal determina que deve haver lei formal para a previsão de crimes e contravenções penais. Princípio da intervenção mínima, ultima ratio, preconiza que só deve criminalizar uma conduta se houver necessidade para a proteção do bem jurídico. O direito penal só deve atuar se os outros meios de controle social forem insuficientes, possuindo, portanto, caráter subsidiário de última ratio. Desse princípio decorrem princípio da fragmentariedade. Segundo essa diretriz, o direito penal só deve criminalizar as condutas mais graves que sejam praticadas contra os bens jurídicos mais importantes. Princípio da subsidiariedade. O direito penal somente deve atuar como último ratio, quando os demais ramos não forem suficientes para coibir condutas indesejadas. Princípio da adequação social determina que o direito penal só deve considerar criminoso um fato que contrarie o sentimento da justiça da comunidade. Princípio da culpabilidade preconiza não haver crime sem culpabilidade, isto é, não haver responsabilidade penal sem dolo ou culpa. Também é denominado princípio da responsabilidade subjetiva. Princípio da ofensividade consiste na proibição de haver crime sem que haja conteúdo ofensivo a bens jurídicos. Desse princípio decorrem dois subprincípios.
princípio do fato ou da responsabilidade pelo fato. O direito penal não pode se ocupar dos pensamentos ou intenções. Princípios da exclusiva lesão ao bem jurídico. Não compete ao direito penal tutelar valores puramente morais, éticos ou religiosos. Princípio da individualização da pena. Consiste na exigência de se respeitar a proporção entre a conduta praticada e a pessoa do autor. Veda-se, assim, a padronização de punições. Princípio da confiança. Funda-se na legítima expectativa de que os demais indivíduos da sociedade agirão em conformidade com as regras sociais. Princípio da pessoalidade ou da personalidade. Determina que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Também denominado princípio da intranscendência da pena, segundo o qual a pena não pode passar da pessoa do agente ou princípio da responsabilidade pessoal. A acusação e a pena devem ser individualizadas, dizendo respeito especificamente ao agente a quem se imputa a conduta. Princípio da alteridade ou da transcendentalidade. Determina que o direito penal não deve se ocupar de atitudes meramente internas, que não apresentem potencial de lesionar o bem jurídico. Princípio da proporcionalidade. Consiste na limitação da ação estatal, com base nos critérios da necessidade e da adequação, ponderando-se os meios utilizados e os fins pretendidos. O princípio pode se desdobrar em 5 elementos: necessidade, adequação, legitimidade de meio, legitimidade do fim, ou seja, objetivo, e a proporcionalidade em sentido estrito. Ponderação. Ademais, o princípio possui as seguintes balizas: proibição de excesso e proibição de proteção deficiente. Princípio da presunção de inocência ou da não culpa. Orienta que nenhuma pessoa deve ser considerada culpada senão após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Princípio da vedação da dupla punição pelo mesmo fato. É o princípio que veda a dupla punição pelo mesmo fato, bem como a dupla valoração de um mesmo fato para agravamento da pena. Também se proíbe a execução em dobro de uma pena, bem como que o indivíduo seja processado 2 vezes pelo mesmo crime. Também denominado princípio da proibição bis idem. Princípio da irretroatividade. Estabelece que a lei não pode retroagir atingindo fatos anteriores a ela, salvo se para beneficiar o réu. Princípio da insignificância, também chamado de bagatela, preconiza que o direito penal não deve se preocupar com bagatelas, isto é, a configuração de uma infração penal exige que haja uma ofensa de alguma gravidade ao bem jurídico protegido. Existem alguns requisitos exigidos pelo STF para a incidência desse princípio. São eles: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência
de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade de comportamento e, por último, a inexpressividade da lesão jurídica causada. Não confundir bagatela imprópria, reservada para os casos em que, ainda que a lesão ou ameaça de lesão se mostrem relevantes, iniciada o princípio da necessidade da pena. Teoria geral do crime, noções gerais e conduta, conceito de crime. O sistema adotado no Brasil foi o dualista ou binário, com previsão de duas espécies de infração penal: o crime ou delito e a contravenção penal, delitio liputiano, crime vagabundo ou crime anão. A diferença entre ambas é de grau, ou seja, de escolha do legislador quanto à gravidade da conduta, de juízo de valor. O conceito analítico do crime, teorias. Teorias bipartida do professor Damásio. Crime é o fato típico e antijurídico, ou seja, ilícito, com o advento do finalismo. A culpa em sentido amplo deixou de integrar a culpabilidade, passando a fazer parte do fato típico. Com isso, a culpabilidade passou a se tornar mero pressuposto da pena. Teoria tripartida. Crime é o fato típico, antijurídico, ilícito e culpável, cuida-se de concepção do crime adotada pela teoria causalista da conduta, assim como grande parte dos partidários da teoria finalista, adotada de forma majoritária. Vamos lá de novo. Teoria tripartida. Crime é o fato típico, antijurídico, ou seja, ilícito, e culpável. Cuida-se da concepção do crime adotada pela teoria causalista da conduta, assim como grande parte dos partidários da teoria finalista adota de forma majoritária. Teoria quadripartida. Crime é o fato típico, antijurídico, ou seja, o ilícito, e culpável e punível. Para esta concepção de crime, todos os substratos devem estar presentes para a configuração do crime. Desse modo, só é crime da conduta típica, ilícita, com um agente culpável e que seja punível. Sujeito do crime. O estudo do sujeito do crime abrange o estudo de quem sofre a ação ou omissão criminosa. O sujeito ativo. Sujeito ativo é a pessoa que pratica a conduta prevista na norma penal. Entretanto, sabe enfatizar que o sujeito pode atuar de forma isolada ou em concurso com outros agentes. Pessoa jurídica como sujeito ativo. Da redação de seu artigo 225, parágrafo 3º da Constituição de 1998, partes dos doutrinadores passou a entender que a pessoa jurídica deve responder pelos crimes que praticar. Por outro lado, parte da doutrina continuou entendendo inconciliável a teoria do crime com a pessoa jurídica como sujeito ativo. Vamos analisar as teorias sobre a pessoa jurídica como sujeito ativo de crimes. Teoria da ficção. A pessoa jurídica é uma ficção jurídica, de modo que a existência é irreal, por sua existência não ser real. Não possui consciência, vontade nem finalidade. Teve como precursor Fred Kahl, Ivan Savigny.
Teoria da realidade. A pessoa jurídica possui vontade própria, além de apresentar capacidade. Ela se torna uma criação, uma entidade existente no mundo real e, por isso, possui capacidade de cometer delitos. Foi defendida pelo jurista Anthony Grigg. Teoria eclética. Busca conciliar as duas correntes anteriores. Defende-se que as pessoas jurídicas devem ser aplicadas sanções administrativas, quase penais. Dentre seus defensores podemos citar Winfried Hansmer, sei falar. Com relação ao STJ, o entendimento que foi adotado anteriormente era de que só era responsável a responsabilização penal de pessoa jurídica por crime de forma conjunta com uma pessoa física. Posteriormente, o STJ passou a entender possível a punição de pessoa jurídica no âmbito penal por crimes ambientais, independentemente da responsabilização da pessoa jurídica. Este é também o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Sujeito passivo é aquele que sofre as consequências do delito, aquele sobre o qual recai a ação criminosa. A doutrina divide o sujeito passivo em duas categorias: formal, corrente, constante ou geral. O Estado. Material: eventual, acidental ou particular. É o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado de lesão. Caso não exija a qualidade específica do sujeito passivo material, a doutrina o classifica como comum. Se for exigida a qualidade específica do sujeito passivo material, diz-se que ele é próprio, quanto à possibilidade de alguém figurar como sujeito ativo e passivo do delito ao mesmo tempo. Existem duas posições. Parágrafo 1º. A primeira posição é possível que o indivíduo seja concomitantemente sujeito ativo e passivo do delito. O exemplo seria o crime de rincha. 2. Segunda posição. Não é possível que o indivíduo seja sujeito passivo e ativo o crime. Então, ou seja, não é possível que o indivíduo seja sujeito, passivo e ativo o crime.